fundada em 17 de junho de 2008, com sede e foro neste município de São Luís, capital do estado do Maranhão. Tem por finalidade o desenvolvimento das ciências maranhenses e o intercâmbio com os centros e institutos de atividades científicas e de tecnologias do Brasil e do exterior, abrangendo as áreas especializadas das ciências filosóficas, ciências matemáticas, ciências físicas, ciências químicas, ciências da terra, ciências cosmológicas, ciências biológicas, ciências biomédicas, ciências da saúde, agrárias, das engenharias, da informática, hídricas e do meio ambiente, ciências sociais e aplicadas, ciências humanas. Os currículos dos acadêmicos da Academia Maranhense de Ciências são riquíssimos, com experiências e trabalhos magistrais em suas áreas de formação, especialização e atuação, sendo laureados com titulações, condecorações em inúmeras entidades científicas, literárias e instituições sociais, pela relevância dos serviços prestados ao Maranhão e ao Brasil, os quais se encontram registrados na obra que hoje, em breve, será lançada, Evolução em Foco. Portanto, em suas nominatas e convites para entrada no recinto, faremos o registro apenas de suas formações. Com grande honra, convidamos para a entrada ao recinto e para ocupar as cadeiras destinadas acadêmicos eméritos. Francisco de Sales Batista Ferreira, graduado em Engenharia Civil e Sanitarista, bacharel em Administração, membro fundador e presidente da Academia Maranhense de Ciências. Otton de Carvalho Bastos, graduado em Farmácia e pós-graduado em Imunologia, mestrado e doutorado, membro fundador da Academia Maranhense de Ciências. Henrique Mariano Costa do Amaral, ocupante da cadeira número 1, patroneada por Francisco Ribeiro do Amaral, graduado em Engenharia Civil, mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação, em Engenharia Nuclear. Fundou a Academia Maranhense de Ciências e foi orador oficial da Comissão de Criação da AMC na solenidade de posse dos acadêmicos em 17 de junho de 2008. Sálvio Dino de Castro e Costa Júnior, ocupante da cadeira número 4, patroneada por Antônio José da Silva Pereira, graduado em Direito, especializado em Direito Ambiental e mestrando em Ciências Jurídicas. José Albuquerque Figueiredo, ocupante da cadeira número 6, graduação em Medicina, doutor em Cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP. Maria Ângela Simões Haddad, ocupante da cadeira número 7, patroneada por Mário Martins Meireles, graduada em Engenharia Civil, mestra e doutora em Estruturas de Concreto. Francisca Neide Costa, ocupante da cadeira número 9, patroneada por Ieda Coutrin Batista, graduada em Medicina Veterinária, residência em Medicina Veterinária na área de concentração avicultura, mestre e doutora em Medicina Veterinária Preventiva. Lívio Martins Costa Júnior, ocupante da cadeira número 11, patroneada por José Nascimento Moraes Filho, graduado em Medicina Veterinária, mestrado em Parasitologia e doutorado sanduíche na Universidade Ludwig Maximilians, na Alemanha, e doutorado em Parasitologia, pós-doutorado do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e do Roslin Institute da Universidade de Edimburgo, na Escócia. Natalino Salgado Filho, ocupante da cadeira número 12, patroneada por Benedito de Clementino de Siqueira Moura, graduação em Medicina, mestrado em Medicina na área de Concentração, Nefrologia e doutorado em Medicina na área de Nefrologia, membro fundador da Academia Maranhense de Ciências, a quem ainda aguardamos a presença.
Igor Marcelo Castro e Silva, ocupante da cadeira número 13, patroneada por Luiz Alfredo Neto Guterres. Graduado em Farmácia e Medicina, residência de Clínica Médica, residência de Cancerologia Clínica, mestrado em Saúde e Ambiente. Iniciou o doutorado em Ciências da Saúde, membro da Academia Ateniense de Letras e Artes do Maranhão. Autor do livro Que Sorte a Nossa. Zafira da Silva de Almeida, ocupante da cadeira 16, patroneada por Rosa Mochel Martins, graduada em Ciências Biológicas, com especialização em Ciências do Meio Ambiente, e também aguardamos a chegada da acadêmica Zafira. Vamos aplaudir, portanto, a acadêmica Zafira da Silva de Almeida. Também com mestrado em Oceanografia Biológica, doutorado em Zoologia, membro fundadora da AMC. André dos Santos da Silva Neto, ocupante da cadeira número 17, patroneada por Cândido José Ribeiro. Graduação em Engenharia, especialização em Engenharia Ferroviária, especialização em Gestão Pública, mestrado em Engenharia de Materiais, doutorando em Engenharia Mecânica. Walter Canales Santana, ocupante da cadeira 19, patroneada por Terezinha Moreira Lima, graduado em Engenharia Civil de Empresas, mestrado em Engenharia Civil na área de Infraestrutura de Transportes, doutorado em Engenharia de Transportes na área de Infraestrutura Viária, membro fundador da AMC. José Ferreira Costa, ocupante da cadeira número 27, patroneada por Ronald da Silva Carvalho, mestrado em Educação Profissional, trajetória do técnico em Eletrônica do Cefet Maranhão, doutorando em Ciências da Educação, inserção e trajetória profissional de egressos licenciados em Ciências e Matemática do Instituto Federal do Maranhão. Também compõe a senhora Maria do Desterro Soares Brandão Nascimento, ocupante da cadeira número 31, patroneada por Salomão Metre Fiquene, que aguardamos a presença ainda da senhora Maria do Desterro. Carlos Augusto Furtado Moreira, ocupante da cadeira número 33, patroneada por César Augusto Marques, graduado em Segurança Pública, em História, licenciatura em Direito Bacharelado, especialização em Gestão Estratégica em Defesa Social, especialização em Cidadania, Direitos Humanos e Gestão da Segurança Pública. É mestrando em Resolução de Conflitos e Mediação, coronel da Reserva Remunerada da PM Maranhão. É presidente da Academia Maranhense de Ciências e Letras e Artes Militares. José Márcio Leite Soares Leite, ocupante da cadeira número 34, patroneada por João Bacelar Portela. Graduação em Medicina, especialização em Medicina do Trabalho e em Saúde Pública, mestrado em Ciências da Saúde, doutorado em Ciências da Saúde. Valério Monteiro Neto, ocupante da cadeira número 20, patroneada por Luiz Rachid Trabulsi, graduação em Farmácia Bioquímica, especialização em Imunologia, doutorado em Microbiologia, pós-doutorado em Microbiologia, membro fundador da AMC. Otton Bastos Filho, ocupante da cadeira número 35, patroneada por Raimundo Lopes Correia, graduação em Administração, mestrado em Engenharia Elétrica, área de concentração, computação, doutorado em Informática na Educação. Vitor Elias Muxerec Filho, ocupante da cadeira número 36, patroneada por Vitor Elias Muxerec, graduação em Química Industrial, Ciências Biológicas e Engenharia Ambiental, doutorado em Química. Edmilson Sanches, ocupante da cadeira número 38, patroneada por Antônio Gonçalves Dias, graduação em Letras e Administração Públicas, pós-graduação e aperfeiçoamento em Comunicação e Desenvolvimento, Administração Pública e Administração e Negócios.
Raimundo Nonato Pinheiro Pires, ocupante da cadeira número 39, patroneada por Joaquim Gomes de Souza, graduação em Letras, Pedagogia, formação para o Magistério e Direito, especialização em distúrbios da aprendizagem, Direito Processual Civil e Penal, Língua Portuguesa e Espanhola, mestrado em Educação, mestrado em Criminologia. Roberto de Pádua Carvalho Reis, ocupante da cadeira de número 40, patroneada por João Batista Duval. Formação em música popular, com especialidade em contrabaixo elétrico no eixo tecnológico de produção musical e design. Graduação em licenciatura plena em música, 16 pós-graduações nas áreas de gestão de pessoas, empreendedorismo e finanças, logística e operações, gestão da qualidade, gestão de projetos, algoritmos e estruturas de dados, arquitetura de sistemas da informação, engenharia de controle e automação industrial, segurança da informação, governança de TI, engenharia de software, gestão de riscos e cibersegurança, neuropsicopedagogia, ludicidade e educação, arranjo musical, educação musical, bacharelado em administração com habilitação em análise de sistemas, mestrado em direito estratégico com ênfase em gerência de marketing com dupla titulação, Estados Unidos e Espanha. Marta de Oliveira Barreiros, jovem cientista. Doutoranda em engenharia elétrica. Isabel Maria Souza Ferreira, membro juvenil. Isabel Silva de Araújo, membro juvenil. Registramos que, por motivos de força maior, os membros abaixo relacionados não puderam estar conosco nesta noite solene. Terezinha de Jesus Silva Rego, membro emérito. Sofiane Labidi, titular da cadeira número 2. Allan Kardec Gomes Pacheco Filho, titular da cadeira número 3. João Augusto Ramos e Silva, titular da cadeira 5. Emanuel Gomes de Moura, titular da cadeira 8. José Augusto Silva Oliveira, titular da cadeira 10. Francisco de Souza Freitas, titular da cadeira 15. Fernando de Carvalho Silva, titular da cadeira 18. Denivaldo Cícero Pavão Lopes, titular da cadeira 21. Allan Kardec do Ailib Filho, titular da cadeira 22. Antônio José Silva Oliveira, titular da cadeira 23. Evandro Ferreira das Chagas, titular da cadeira 24. Ana Emília de Oliveira, titular da cadeira número 28. Maria Betânia da Costa Shen, titular da cadeira número 30. Paulo César Marques Doval, titular da cadeira número 32. Fernando Jorge Cutrim Demétrio, titular da cadeira de número 37. Senhoras e senhores, para compor a mesa de honra desta sessão solene de posse, convidamos as seguintes autoridades e personalidades. O senhor presidente da Academia Maranhense de Ciências, acadêmico professor Henrique Mariano Costa do Amaral, que presidirá os trabalhos. E recepciona a mesa de honra o excelentíssimo senhor Flávio Dino, governador do estado do Maranhão, professor mestre. Professor doutor Walter Canales Santana, vice-reitor da Universidade Estadual do Maranhão. Senhor presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA, professor doutor André Luiz Silva Santos. O senhor presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social, Felipe Mussalem, representando neste ato o prefeito municipal de São Luís, Eduardo Braide.
Podeis sentar. Ouviremos, senhoras e senhores, as palavras do senhor presidente da Academia Maranhense de Ciências, professor Henrique Mariano Costa do Amaral. Neste ano, comemorando 13 anos de sua fundação, ocorrida em 17 de junho de 2008. Se por motivos involuntários, sabidos e compreensíveis, não podemos comemorar na data do aniversário, o fazemos hoje, com espírito de louvor, esperança e agradecimentos. Também nessa data, estamos celebrando um tempo novo de desafios e de renovação do nosso quadro de cientistas, com a posse de 10 novos membros efetivos, de 3 membros eméritos, 1 membro jovem cientista e 2 membros juvenis. São profissionais dedicados à ciência, à tecnologia, à inovação, profissionais que, acima de tudo, serão personagens que o porvir colocará na história. É preciso ter em nossa mente que a nossa fortaleza tem um nome: ciência. Ela existe devido a talentos dados por Deus a homens e mulheres abnegados. É importante lembrar que essa fortaleza tem entre suas primícias algumas características basilares com as quais a ciência é construída. Dentre todas, tem-se a principal, a imaginação. O grande cientista Albert Einstein afirmava: a imaginação é mais poderosa do que o conhecimento. Ela amplia a visão, dilata a mente, desafia o impossível. Sem a imaginação, o pensamento estagna. A ciência está presente cotidianamente. Dia e noite se faz presente, quer de forma aguda, quer de forma indireta. São aviões, automóveis, aparelhos celulares, computadores, antibióticos, outras drogas maravilhosas e mortais, satélites, foguetes, mísseis e outros aparatos bélicos, rádio, fibras óticas, tomógrafos, aparelhos de ressonância magnética e muitos outros aparatos de diagnóstico médico. É evidente que a grande maioria desses engenhos é de natureza tecnológica, não pertencendo à esfera da ciência. Olhando o mundo, podemos enxergar com nitidez a relação entre a ciência e sua forma tecnológica e o poder. Isso se traduz em grande potência, autoridade e capacidade de domínio para as nações, para as corporações multinacionais, cujo sustento está baseado na ciência e na tecnologia que dela advém. Estamos passando tempos difíceis. Fala-se em ciência como se for uma coisa banal e esquece-se de seus princípios e acredita-se em narrativas. Busca-se a luz, mas usamos uma dialética política tendenciosa. Pergunto: estamos no limiar de uma nova era medieval? Somos nós, cientistas, os que devemos ser farol no presente, vencendo achismos e crendices, para que no porvir sejamos vitoriosos quanto ao bem-estar da humanidade. Na história da ciência, houve 3 vezes ou 3 atitudes científicas e filosóficas que uniram e fortaleceram o pensamento científico da época. Essa primeira oportunidade aconteceu na China no século XI e XII, quando Zhu Xi fundiu pensamentos taoístas, budistas e confucionistas, permitindo uma grande evolução da ciência chinesa. A segunda aconteceu no Ocidente, quando no século XIII, Tomás de Aquino fundiu o cristianismo com a ciência grega e a ciência árabe. A terceira aconteceu nas primeiras décadas do século XX, quando cientistas como Einstein, Heisenberg, Lorentz, Pauli, Max Planck, Rutherford, Érico Fermi, Edwin Hubble e outros conseguiram propor novas teorias e desafios científicos nas áreas da física, da bioquímica, da astronomia, da genética, etc., que nos trouxeram grande evolução científica e tecnológica, hoje visível e usada cotidianamente.
Aqui vale uma citação do grande filósofo e teólogo francês, Teilhard Chardin, que nos ensinou que, ao pesquisar, devemos fundamentar firmemente nossos estudos diante da entropia dos sistemas. Ele afirma: todos os que queremos afirmar uma verdade antes do tempo arriscam-se a descobrirem-se heréticos. A ciência é imprescindível à vida. Ela é base de sustentação dos povos e de seu desenvolvimento. Sua aplicação, suas tecnologias, torna nações potências mundiais, como a história registra desde os sumérios até a atualidade. Nós, da Academia Maranhense de Ciência, nos colocamos a serviço do Estado e da sociedade para estudar, pesquisar, discutir, propor ideias e alternativas de solução, para vencer desafios de tornar nosso povo mais rico, educado, culto, sábio e, por que não, feliz. Para nos apropriarmos da educação e da ciência e da tecnologia, é preciso um processo lento e complexo, além de dispendioso, mas é a única saída que temos para sermos fortes e desenvolvidos. E assim podemos usufruir de um bem-estar social. Não podemos ficar a olhar de forma passiva as idas e vindas de programas de capacitação científica e tecnológica, à mercê do humor de políticos de plantão. Cabe-nos ser agentes mais ativos, cabe-nos ser audazes e exigentes, junto aos nossos representantes políticos, para que tenham atitudes efetivas para a educação, pró-ciência, não ficando apenas na dialética. A nossa academia está se transformando em uma ICT, que é uma instituição de ciência e tecnologia e inovação, que é uma exigência do mundo moderno, na dinâmica das relações com a sociedade, de modo a ofertar para ela conhecimento científico e propiciar inovações tecnológicas. Isso permitirá sermos não só um fórum para discussão, geração e assentamento de ciência, mas também um instrumento difusor de conhecimentos e indutor de inovações. Para finalizar, eu quero citar o filósofo Henri Bergson, que é um francês que ganhou o Prêmio Nobel em 1928. Ele diz assim: a ciência é baseada em duas formas de conhecimentos existentes. Uma, advinda do intelecto, e a segunda, advinda da intuição. Isso nos permite ter um elan vital, que é o fluxo da experiência temporal, e nos ensina a aprender as singularidades. Nossos votos de bem-vindas aos novos acadêmicos, homens e mulheres dedicados, as quais, na diversidade dos conhecimentos, das suas habilidades, da formação e da experiência de cada um, reafirmam esta academia como um repositório de sadias diferenças e multiplicidades. Aliás, retrata 3/4 da própria sociedade maranhense, brasileira e científica em geral, de onde surgimos, para a qual, sem necessidade de juramento, devemos servir. Novamente, acadêmicos e convidados, sejam todos bem-vindos. Sobretudo, sejamos felizes. Muito obrigado. Entre outras coisas, somos de carne e osso, mas de leituras também somos feitos. Está escrito que no princípio era o Verbo. A ciência diz que são letras que nos constituem, como as bases nitrogenadas ATCG. Tudo o que vestimos, o que temos em casa, quase tudo com que nos alimentamos, praticamente tudo na vida resultou de mentes de pessoas que investiram muito tempo em leitura, em estudos, em pesquisas, em ciência e tecnologia. Nações desenvolvidas, já o disseram, são nações de leitores, e leitores de livros, não de telegramas. A leitura é uma dádiva e, ao mesmo tempo, uma conquista. Para marcar o Dia Nacional da Leitura, ocorrido no dia 12, e o Dia Mundial do Escritor, no dia 13 próximos passados, a Academia Maranhense de Letras montou ali, logo próximo à entrada, uma exposição de alguns livros lançados
pelos nossos membros. A diversidade de títulos e temas mostra a diversidade e amplitude em que se lastra o conceito contemporâneo de ciência, que abarca desde as partículas subatômicas até as grandezas astronômicas. Dê uma olhada na exposição. Se for o caso, adquira alguns livros. Se já olhou, volte lá novamente e veja com outros olhos. Senhoras e senhores, já existe a cerveja sem álcool, cigarro sem nicotina, leite sem gordura, café sem cafeína, doce sem açúcar e coca sem cocaína. Ou seja, a ciência, em seu desenvolvimento, extraiu até a essência das coisas, embora estas tenham preservado o nome. Entretanto, se substâncias podem existir sem sua essência, uma entidade como essa academia não pode existir sem o essencial nela, as pessoas. Portanto, 13 novas pessoas estão sendo recebidas hoje solenemente por esta Casa do Conhecimento, da Reflexão e da Ação, das quais 11 se encontram presentes. 2 dessas pessoas, já acadêmicos, são elevadas hoje para outro nível da honraria do mérito, tornando-se membros eméritos. Outras 9 pessoas, por abertura pública de inscrição e por democráticas defesas e votação, são recebidas hoje como membros efetivos da academia. Como se diz, é o sangue novo, bem oxigenado, gente com muito hormônio, com muito mais neurônios, gente inteligente, a serviço de todas as gentes. São essas pessoas a razão principal deste evento. E é a elas que prestaremos atenção, é para elas que dirigiremos a nossa saudação, nossas palavras de carinho e recepção. Convidamos para se posicionarem à frente os membros eméritos, a fim de receberem seus colares acadêmicos e seus diplomas. Acadêmico Francisco de Sales Batista Ferreira. Aqui à frente, acadêmico Otton de Carvalho Bastos, à frente, por gentileza, voltados para a nossa audiência, né, a nossa plateia. Convidamos para a entrega dos diplomas o excelentíssimo senhor governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, e o presidente da Academia Maranhense de Ciências. Que fazem também a posição dos colares. A posição dos colares. E nós convidamos agora os padrinhos, senhora Sônia Batista Ferreira e o acadêmico Otton Bastos Filho, para este momento. Acompanhe este momento o senhor governador, o senhor presidente da academia. E esta é, portanto, a posição dos colares. Vamos aplaudir, senhoras e senhores. Professor Otton de Carvalho Bastos, acadêmico Francisco de Sales Batista Ferreira. Agradecemos aos 2 membros eméritos que retornam agora aos seus lugares. E convidamos para se posicionarem à frente os membros efetivos. Sálvio Dino de Castro e Costa Júnior. Maria Ângela Simões Haddad. Lívio Martins Costa Júnior.
Convidamos, respectivamente, a senhora Ana Amélia Figueiredo Dino, senhora Ruth Simões Haddad, senhor Liviomar Macatrão Pires Costa, para a posição dos colares acadêmicos em seus afilhados. Após a aposição dos colares, teremos a entrega dos diplomas pelo senhor governador, pelo senhor presidente da academia, pelo professor Walter Canali Santana, pelo senhor presidente da FAPEMA. Todos acompanharão aí a entrega dos diplomas. Foto com os padrinhos e madrinhas. Aguardamos aqui uma madrinha muito especial. Agora é o momento dos diplomas. Os senhores padrinhos e madrinhas podem permanecer para a entrega dos diplomas. Será feita pelo professor Walter Canali Santana, pelo governador Flávio Dino, pelo presidente da FAPEMA, professor André. E vamos aplaudir esse momento. 3 novos membros para a Academia Maranhense de Ciências. Podem retornar aos seus lugares. Agora, convidamos para se posicionarem à frente os membros efetivos Igor Marcelo Castro e Silva, André Santos da Silva Neto, Carlos Augusto Furtado Moreira, convidamos a senhora Karina Teixeira Castro e Silva Santiago, senhora Alexandra Souza Nascimento da Silva e senhora Fabiane dos Santos Santana Moreira para a posição dos colares acadêmicos em seus respectivos afiliados. Vamos acompanhar a foto dos empossados com seus padrinhos, com suas madrinhas. E convidamos agora para a entrega dos diplomas o senhor Flávio Dino, governador do estado do Maranhão, professor Walter Canali Santana, senhor Felipe Mussalem, representando a Prefeitura de São Luís. Posicionamento para esta foto, senhores e senhoras. Foi, ok. Convidamos agora para se posicionarem à frente os membros efetivos Edmilson Sanches, Raimundo Nonato Pinheiro Pires, Roberto de Pádua Carvalho Reis.
Convidamos a senhora Maria da Graça Barros de Assunção, a senhora Maria da Paz Agner e Rana Paula Correia de Carvalho para a posição dos colares acadêmicos em seus respectivos afilhados. Aproveitamos o momento para registrar a presença do magnífico reitor do Instituto Federal do Maranhão, professor Dr. Carlos César Teixeira Ferreira. Teremos agora a entrega dos diplomas. Convidamos o presidente da academia, o senhor Felipe Mussalem, o senhor André, presidente da FAPEMA, para esta entrega. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença de todos os senhores e senhoras, dos familiares e amigos dos acadêmicos empossados nesta noite. Também aos senhores que compõem a mesa de honra. E novamente registramos a presença do professor Dr. Carlos César Teixeira Ferreira, magnífico reitor do Instituto Federal do Maranhão. Convidamos o acadêmico Sálvio Dino de Castro e Costa Júnior para fazer o discurso em nome dos acadêmicos eméritos e efetivos. Senhor presidente da Academia Maranhense de Ciências, professor doutor Henrique Mariano, excelentíssimo senhor governador do estado do Maranhão, doutor Flávio Dino de Castro e Costa, autoridades em nome das quais saúdo os demais membros da mesa e todos e todas que aqui estão. Em 1940, Walter Benjamin escreveu que certamente os adivinhos que interrogavam o tempo para saber o que ele ocultava em seu seio não o experimentavam nem como vazio, nem como homogêneo, mas como um tempo saturado de agoras. Passados quase 100 anos dessa reflexão, observamos a atualidade quase dramática de uma profusão de egoísmos individuais e do que ele chamava de ausência geral de inveja de cada presente com relação a um futuro possível. Ao que tudo indica, estaríamos perdendo gradativamente a capacidade humana de sonhar. O mundo a ser percorrido parece ainda hoje totalmente circunscrito ao ar que já respiramos, marcado pela noção de imediatidade do aqui e agora. Sobrevivemos aparentemente numa espécie de ciclo autodestrutivo de Sísifo. Mas será mesmo? Nos primeiros anos do século XX, a humanidade viveu momentos de horror, com grandes guerras e a proliferação de inúmeras doenças virais, como a terrível gripe espanhola. Milhões de pessoas morreram em todo o mundo, seja decorrente dos ataques à pólvora, seja dos ataques viróticos a ceifar a vida de homens, mulheres e crianças. Em nosso aqui e agora, de início do século XXI, continuamos diante de um cenário de proliferação de novas guerras,
lembremos da Síria, do Iraque, do Afeganistão, de intensa corrida armamentista e, mais uma vez, de uma terrível pandemia de gripe com milhões de vítimas por todo o planeta. Será que não aprendemos nada na caminhada da história? Boaventura de Souza Santos fala da necessidade de voltarmos às coisas simples, de formular perguntas simples, perguntas que, como Einstein costumava dizer, só uma criança pode fazer, mas que depois de feitas, são capazes de trazer uma luz nova à nossa perplexidade. Uma das perguntas mais singelas no caminhar da história foi feita por Rousseau, em meados ainda do século XVIII. Dizia ele: o progresso das ciências e das artes contribuirá para purificar ou para corromper os nossos costumes? Ou ainda, indagando, contribuirá a ciência para diminuir o fosso crescente na nossa sociedade entre o que se é e o que se aparenta ser, o saber dizer e o saber fazer, entre a teoria e a prática? A perpetuidade de graves problemas no transcurso da história, como a fome, a pobreza, as doenças e as guerras, poderia nos induzir, prima facie, a uma resposta negativa. Mas é equivocado adotar, ao nosso juízo, uma postura de progressofobia pessimista, como alertado por Steven Pinker, ao abordar os avanços e os passos evolutivos da humanidade até o presente. Nosso querido presidente aqui já nos deu algumas luzes sobre isto. A ciência e o desenvolvimento tecnológico são capazes de feitos extraordinários, trazendo indiscutivelmente dados, indicadores de melhorias do bem-estar se cotejados na história das civilizações ao longo do tempo. Basta, por exemplo, um rápido olhar sobre os avanços da biomedicina, meu querido confrade, Dr. Zé Márcio Leite, para lembrar que em algumas décadas erradicamos doenças como a poliomielite e a febre amarela, desenvolvemos ainda substâncias fundamentais como a penicilina e uma variedade significativa de agentes anestésicos, particularmente importantíssimos, medicamentos e vacinas, tanto para a prevenção quanto para a cura de patologias. Entretanto, são necessárias mais iniciativas para sustentar o progresso já conquistado, para prevenir retrocessos diante dos problemas que ainda persistem e, fundamentalmente, para avançar na correção das falhas disfuncionais do sistema socioeconômico em que vivemos. Nem contra o progresso, nem uma ode irrefletida ao progresso. O desejável ponto de equilíbrio é como podemos avançar e progredir com a universalização de mais saúde, mais prosperidade econômica, mais segurança, mais direitos, mais democracia, sem destruição das ciências, das tecnologias e do planeta. Para isso, devemos compreender a ciência como prática social de conhecimento que precisa travar diálogo permanente com o mundo e com as necessidades da condição humana. Jamais, portanto, mantê-la refém de dogmas absolutos de qualquer espécie ou refém de interesses segmentados em favor de poucos. Nesse diálogo constante, encontramos dois dos desafios de maior envergadura nos tempos atuais que se encontram na Agenda 2030 da ONU. Primeiro, como acelerar a redução da pobreza para toda a população mundial. E segundo, como evitar os riscos planetários das mudanças climáticas antropogênicas. Para ambas as questões, as mais diversas áreas especializadas das ciências têm muito a contribuir no desenvolvimento da humanidade, assegurando vida, saúde, trabalho, justiça e meio ambiente sustentável para todos. Nesse sentido, é premente a adoção do que Noam Chomsky e Robert Pauling têm chamado de um verdadeiro Green New Deal Global, com um projeto internacional capaz de atingir as metas do painel intergovernamental sobre mudança do clima. É necessário, com urgência, reduzir as emissões do volume líquido de CO2 em cerca de 45% até 2030,
estamos às portas dessa data. E chegar a zero até 2050, sob pena de atingirmos o temido ponto de não retorno climático. Ao mesmo tempo, precisamos ampliar a oferta de oportunidades de trabalho dignas, elevando o padrão de vida e de educação da massa de pobres e trabalhadoras do mundo todo. Daí a importância do fortalecimento de um tripé: instituições de ciência plurais e abertas, cientistas engajados com os valores humanitários e investimentos financeiros constantes na ciência. Hoje, a nível local, celebramos as conquistas de 2 desses eixos. A Academia Maranhense de Ciências, como instituição cada vez mais sólida, e a chegada de novos cientistas acadêmicos aos seus quadros. É com muita honra, senhor presidente, que adentramos neste sodalício para cumprir aqueles desideratos. Felizmente, temos a experiência de todos os nossos confrades e confreiras que nos recebem aqui. Destacamos, por ser especialmente importante, o saber acadêmico e a maturidade daqueles que agora se tornam membros eméritos, a saber, Otton de Carvalho Bastos, Francisco de Sales Batista Ferreira e Terezinha de Jesus Almeida Silva Rego. Cada um a seu modo e com seus respectivos dons, apresentam vastíssima obra e uma lista incomensurável de serviços prestados ao povo do Maranhão e do Brasil. A estes senhores e a senhora, o nosso muito obrigado. Com todos, aprendemos que o colar acadêmico que ora honrosamente carregamos não ilustra qualquer coroamento de carreira. Longe disso. Em verdade, representa o peso da responsabilidade que ofertamos para o progresso da ciência, do saber e da melhoria das condições objetivas de vida do povo em nosso Estado. Dentre tantos atributos exigidos de um cientista, sem dúvida alguma, vale destacar a humildade. Valor que nos aponta que o conhecimento é um universo infinito de rotas misteriosas e muitas das vezes inacessíveis. Algo que Sócrates refletiu diante da provocação da sacerdotisa no oráculo de Delfos acerca do homem mais sábio da Grécia. Dizia a ele: só sei uma coisa, que nada sei. Algo que, por sua vez, tomamos consciência a partir de nossa inequívoca condição de criaturas e não de criadores, que, segundo professamos, é só um: Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pleno e onipotente. Nesse momento, Allan Kardec Gomes Pacheco Filho, André Santos da Silva Neto, Carlos Augusto Furtado Moreira, Edmilson Sanches, Igor Marcelo Castro e Silva, Lívio Martins Costa Júnior, Maria Ângela Simões Haddad, Raimundo Nonato Pinheiro Pires, Roberto de Pádua Carvalho Reis e Sálvio Dino de Castro e Costa Júnior, tomamos posse desse legado, desses deveres e dessas responsabilidades. Recebemos, simbolicamente, o bastão de nossos antecessores, que tão honrosamente e ricamente contribuíram no período de suas existências nesse mundo. Vale dizer, Haroldo Olímpio Lisboa Tavares, Arthur Jorge Azar, Luiz Alves Ferreira, José Manuel Rivas Mercury e Diógenes Carvalho Aquino. Aos seus familiares, nossas palavras de conforto e solidariedade cristã. Adentram nos quadros de nossa instituição de ciência ainda as primeiras jovens cientistas acadêmicas, Isabel Maria Souza Ferreira e Isabel Silva de Araújo, como cientistas juvenis, e Marta de Oliveira Barreiros, professora doutora, jovem cientista. Sejam bem-vindas também, abrindo as portas para um maior protagonismo da juventude e das mulheres na construção coletiva da ciência. Nossa instituição, senhor governador, é jovem. Tem pouco mais de 10 anos, como bem lembrado há pouco. Por isso, talvez, apresenta o vigor da ousadia de seu tempo. Com esse espírito, sob a condução de nosso presidente Henrique Mariano,
somos agora não apenas uma associação civil, mas propriamente um ICT, uma instituição científica, tecnológica e de inovação nos termos da Lei Federal 10.973 de 2004, pronta para o estabelecimento de parcerias com instituições públicas e privadas em qualquer área ou esfera do conhecimento. Os avanços científicos e tecnológicos não brotam por geração espontânea. São necessários investimentos de vulto, tanto dos poderes públicos quanto da iniciativa privada. Nesse sentido, são notáveis os avanços nos últimos anos de investimentos públicos no Maranhão em ciência, tecnologia e inovação, através da imensa rede de IEMAs construída, da nossa querida FAPEMA e das nossas destacadas universidades no estado do Maranhão, notadamente a UEMA e a UEMA Sul. Entretanto, precisamos de mais. Sempre muito mais. Porque os desafios são enormes e profundos, senhor governador. Investir em ciência não é despesa, é estratégia de desenvolvimento, como o senhor bem demonstra em sua trajetória. É necessário ainda que os municípios se integrem nesse esforço e nesse processo de investimentos públicos. O fomento público municipal, senhor secretário, é estratégico também diante da gravidade dos problemas urbanísticos em todos os cantos do Brasil. Relevante de igual modo a ampliação do papel das grandes empresas para o apoio, a pesquisa e a inovação, especialmente aquelas que se utilizam de recursos naturais em nosso território. O dever de responsabilidade deve ser compartilhado por todas, levando-as ao alinhamento com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança corporativa. Estamos certos que a ampliação gradativa e constante de investimentos públicos, a partir de todas as esferas do Pacto Federativo, e privados, de igual modo, em inovação tecnológica, em pesquisa e em conhecimento, nos conduzirá ao bom combate, principalmente face àqueles dois desafios apontados no início desta oração. Para isso, a Academia Maranhense de Ciências e seu quadro de cientistas eméritos, efetivos, jovens, se colocam como verdadeiros missionários. É hora de finalizar. Já me alongo. Não poderia fazê-lo sem antes cumprir com o dever de dois agradecimentos pessoais. O primeiro aos confrades Natalino Salgado, Allan Kardec Barros Filho e Otton de Carvalho Bastos, pela acolhida sempre afetuosa. Esse último em especial, professor Dr. Otton de Carvalho Bastos, pelo estímulo ao mundo das ciências desde os tempos de minha infância, quando convivíamos no bairro do Olho d'Água, aqui em São Luís, onde nossas famílias eram vizinhas. Mas queria o Criador, professor Otton, que eu não fosse do mundo das engenharias, muito menos das ciências biológicas ou das biomédicas, por mais relevantes que sejam e são. Meu destino estava traçado desde sempre para o mundo do direito. Este é meu mundo desde tenra idade. E aqui peço mais uma vez licença para o meu último e derradeiro agradecimento aos meus pais. De minha mãe, Rita, aprendi que os estudos exigem sempre disciplina, método e dedicação. De meu pai, Salvio Dino, recebi a lição de que nenhum estudo vale a pena se não houver um propósito de luta por transformação, por melhoria na vida das pessoas coletivamente. A luta e a busca incessante por justiça. Aprender para servir. De uma, a metodologia, do outro, a epistemologia. A eles, meus eternos agradecimentos. Sigamos todos adiante. O futuro não é um tempo vazio ou um tempo saturado de agoras, como dizia Walter Benjamin. Muito menos é uma enseada sem ventos. O futuro é uma conjunção de possibilidades, uma nau de velas abertas e com vento em polpa. É um logo ali, que exige audácia, sonho e esperança. Por isso dizemos, em alto e bom som, todos juntos, estamos aqui. Meu muito obrigado.
Saúdo inicialmente o senhor presidente Henrique Mariano e, na sua pessoa, cumprimento todos os demais ilustres integrantes dessa Academia Maranhense de Ciências. Cumprimento de igual modo todas as autoridades que compõem a mesa, todas as senhoras e senhores que participam desse relevante evento no nosso estado. Desde os primórdios da aventura humana sobre a Terra, qualquer que seja o paradigma humano pensamental eleito, nós vamos encontrar a verdade segundo a qual uma tese gera automaticamente a sua negação, a sua antítese. Vejamos no paradigma bíblico como está escrito o livro do Gênesis, em que terra, mar, luz, superando a escuridão. Portanto, as contradições levando ao movimento. Em outro giro teórico, a filosofia grega assim erigiu os postulados da dialética, segundo a qual, dizia Heráclito, a única lei imutável é a do eterno movimento. Tese, antítese, síntese, sempre em processo contínuo, levando ao progresso da ciência, da tecnologia, das pessoas, da sociedade. Não é por outra razão que nós vivemos o paradoxo, a contradição que o professor Henrique Mariano, na sua inspirada saudação, aludiu quando menciona que a ciência deve prevalecer por sobre o senso comum, o achismo, como ele bem mencionou. O que temos hoje? Um engenho humano extraordinário, capaz de fazer com que nós, a cada instante, sejamos convidados ao espanto, gerando ao mesmo tempo a sua negação. Me refiro à internet. Quão fantástico é o mundo da internet? Quão inimaginável em tempos pretéritos. Novamente, evoco o professor Henrique Mariano quando ele diz: qual é a base da ciência? A imaginação. Homens e mulheres pensaram e realizaram. A contradição do nosso tempo é que esse extraordinário avanço científico se presta ao mesmo tempo à divulgação da negação da ciência, com um nome contemporâneo e ameno para uma grave anomalia, chamado fake news. Vivemos este tempo paradoxal, em que patamares elevados do engenho, da capacidade inventiva do ser humano, leva a que haja um movimento anti-vacinas. Portanto, um movimento anterior ao século XX. Aquilo que o professor Henrique Mariano chamou de tempo de trevas. Quando o vi, com muita alegria, claro, o discurso do novo acadêmico Sálvio Dino, e me desafiava a imaginar como responder a esses impasses do novo tempo que ele tão bem resenhou, relativos, por exemplo, ao fato de não podermos ter progressofobia, mas, ao mesmo tempo, sabemos a estas alturas, de modo inexorável,
da finitude dos recursos naturais, sob pena de todos nós perecermos em modelos predatórios de exploração da natureza. Como separar o joio do trigo, afinal, senhoras e senhores? Este é o desafio que sempre percorre e angustia os seres humanos. Creio que nós temos que buscar referências sólidas. E para isso servem as academias. Não são instituições anacrônicas. São âncoras do nosso tempo. São instituições que garantem que as fake news sejam a espuma que o mar traz para a areia, mas que nós saibamos que, independentemente do efêmero da espuma, existe o próprio mar. Não há dúvida que ele é líquido. Não há dúvida que a Terra é redonda. E não há dúvida que a correnteza existe, sempre existiu e sempre existirá. É lá, nas correntezas profundas da sociedade, que se situa uma instituição como uma academia de ciências. Porque é aquela que tem o traço da eternidade. Por isso fiz questão de aqui estar. Por isso faço questão de sempre homenagear esses movimentos institucionais que vão para além da descartabilidade, para além da ditadura do aqui e do agora. Vão para além dos 140 caracteres de um tweet. Embora eu seja tuiteiro, nada tenho contra isto. Lembro de Ferreira Goulart dizendo que a arte era imprescindível porque a vida não basta. Parafraseando, a ciência é imprescindível porque o tweet não basta. Amigos, amigas, quais são as referências seguras que nós devemos buscar sempre? As instituições e o convívio entre as pessoas. Evidências, provas. Senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, nesses anos todos que eu tenho a honra de governar o Maranhão, a maior honra dos meus 32 anos como servidor público, tenho procurado buscar essas âncoras, essas águas profundas, essas correntezas mais perenes, para colocar o nosso Estado na direção que a nossa população merece. Evidências que estão manifestadas pelo trabalho da nossa FAPEMA. Uma referência segura, que ultrapassa governos. Governos se foram, o meu também se irá. Porque assim é na República em que há alternância do poder, mas a FAPEMA ficará. E ficará, o professor doutor André aqui diz, hoje como uma das 10 maiores FAPs do Brasil. Nosso produto interno bruto é o 17º do país. Das 27 unidades federadas, o Maranhão tem o 17º PIB. Em recurso investido, a nossa FAPEMA foi a 10ª no ano passado. Portanto, proporcionalmente, nós investimos muito mais do que a nossa capacidade econômica. Evidências seguras que fazem com que eu saúde esta academia pela ideia do jovem cientista, daqueles que estão trilhando a sua formação acadêmica, e faz com que nós tenhamos hoje 600 milhões de reais investidos na constituição de uma rede IEMA, Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia, com laboratórios de biologia, de química, de matemática, de física, com biblioteca, com auditório. Sonho de muitos. Sonho do professor Alton Bastos, que conheço tão bem, e que nós vamos entregar 40 IEMAs funcionando em tempo integral, com os estudantes passando 8 horas por dia em cada escola dessa, fora as outras instituições de tempo integral.
evidências que fizeram com que o nosso estado seja aquele com a menor taxa de mortalidade por coronavírus no Brasil. Realidade inequívoca, com cerca de metade da taxa de mortalidade nacional. Portanto, essas evidências que exemplifico são como esta academia. São referências sólidas, concretas, que nos permite não nos perdermos nas fake news, não nos perdermos na superficialidade que marca, às vezes, até o fazer político. Finalmente, concluo dizendo que aqui vim, por estas razões institucionais, vim, portanto, como governador do Estado, mas claro também que aqui está, posto que indissociável, o cidadão, o professor, o irmão do Sálvio, o amigo de muitos que aqui estão. Então, a minha mensagem final é esta saudação afetuosa, amorosa, ao Sálvio, claro, meu irmão bem mais jovem, embora não pareça, mas tenho que esclarecer que ele é muito mais jovem do que eu. Às vezes me perguntam, quem é mais velho? Eu digo Sálvio. Mas o saúdo, assim como os demais empossados, as demais empossadas, desejo que tenham um trabalho exitoso nesta academia, que com o status elevado de instituição de ciência e tecnologia, de ICT, poderá, e desejo que seja parceira do governo do Estado em muitos projetos de alta importância para a nossa população. Senhoras e senhores, acima de tudo, fico feliz de aqui estar porque é uma noite agradável. É uma noite que ultrapassa a aridez, às vezes até das divergências normais. Ultrapassa a aridez, às vezes, das telas, pequenas, médias, grandes, porque aqui está o olho no olho, aqui está o coração a coração, palavra a palavra, a nos unir em torno do mesmo propósito de impulsionar a ciência e elevar o nome do Maranhão. Muito obrigado, senhoras e senhores. Sim. Senhoras e senhores, antes do final desta solenidade, queremos registrar duas presenças, com a permissão do senhor presidente da academia, com a permissão do senhor governador, dos demais componentes da mesa. A presença do secretário municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, Liviomar Macatrão, que foi também padrinho aqui durante esta solenidade, e da acadêmica Maria do Desterro Nascimento. O reitor do IFMA já mencionamos. Para o encerramento desta sessão solene de posse, senhoras e senhores, ouviremos agora o presidente da Academia Maranhense de Ciências, Henrique Mariano. Boa noite mais uma vez. Como estamos no processo de encerramento, nós queremos primeiramente agradecer a presença do nosso governador. Para nós é uma honra muito grande, principalmente após o discurso que ele fez, que nos emocionou quando fez uma discussão sobre a evolução da tecnologia e suas várias facetas para a humanidade e para o homem, né, de hoje, o homem cotidiano. E agradecer também a presença das autoridades aqui presentes, né, do André, presidente da FAPEMA, do nosso confrade Walter Canales, né, está aqui representando o nosso estimado reitor Gustavo, da UEMA, o nosso amigo representante do nosso prefeito municipal, né. Agradecer a todos eles, agradecer também a presença de vocês todos, tá? Ficamos extremamente felizes com esse momento, não só
pelo evento, mas principalmente pela chegada de novas pessoas, de novas cabeças, de novos intelectos, né? E após ouvir o discurso maravilhoso que nosso amigo Salve fez, né? Onde discerniu aí sobre a humanidade, né? E a sua forma de ser ao longo do tempo, o aprendizado que nós precisamos ter sobre os nossos recursos naturais, né? Eu queria encerrar essa mesa, desfazer a mesa e convidar todos à nossa confraternização. Muito obrigado, governador, pela sua presença.